Obrigado, Senhor, pela presença de Sua santidade no Brasil, de novos pássaros e toda a nossa fauna. Porém, sabemos que ainda é preciso maior consciência ecológica para um mundo melhor, num grande esforço de solidariedade realizado durante toda a campanha da fraternidade. 7. Para entender a sua palavra divina, escutando seus pastores. O ano está terminando. Obrigado, Senhor, porque em cada gesto de vida, a chama de Sua presença, de conforto e amizade produzido no meu país. Que o meu Brasil possa continuar celebrando sempre. Amém. Ao novo milênio. São os destaques do JCTV Retrospectiva. A Assembleia Sinodal debateu o tema Encontro com Jesus Cristo Vivo, caminho para sentado no Sínodo de 97 por seus 5 cardeais: Dom Eugênio de Araújo, de Pelotas, Dom Irineu Danelon, de Lins, Dom Demétrio Valentim Duração. Se nela não se ouvir a voz de Jesus Cristo. Dom Eugênio de Araújo, que o projeto Rumo ao Novo Milênio leva a Igreja a fortalecer a sua presença pública. Paulo Evaristo Arnes. O cardeal de São Paulo defendeu o uso adequado dos meios de